Processos obsessivos. Obsessores são espíritos que vibram em baixíssima frequência. Já a obsessão é a influência desses espíritos negativados, sugadores, influenciadores e até mesmo vampirizadores sobre o encarnado. Mas é importante dizer que esses espíritos negativados podem ou não ter um corpo físico. Geralmente estão desencarnados, mas também é comum encontrarmos encarnados obsediando outros encarnados. Percebam que o corpo físico não é um empecilho, pois essa questão se trata do espírito que todos possuem. O corpo físico, neste caso, é apenas um invólucro. Como se dá, então, o processo obsessivo? A obsessão se dá por ressonância. Energias que estão em mesma sintonia. Também atuam quando vocês estão evoluindo, saindo desta vibração densa, fazendo seus processos de mudanças internas profundas, que vão auxiliar na sua evolução. Esses seres atuam tentando paralisá-los, para que permaneçam estagnados, acomodados, logo não evoluem. É interessante analisar a forma como esses seres agem em todos, mas principalmente em médiums. E se vocês chegaram até aqui, certamente são médiums. O primeiro ponto da influência negativa é fazer o médium perder completamente a vontade de se aprimorar, mantendo-o na preguiça e na zona de conforto, pois eles sabem que toda a transformação acontece fora da zona de conforto. E um médium mentalmente forte, com conhecimento e equilibrado, é uma grande ameaça. Depois, o foco passa a ser causar estranheza entre pessoas de um mesmo círculo de convivência. Pode ser em casa, pode ser dentro de um centro religioso ou até mesmo de um grupo de estudos, onde médiuns passam a se estranhar. É o famoso ranço um do outro. Palavra corriqueira entre vocês. Começam então a fazer a intriga, maldizer, causar a discórdia. Vale ressaltar que o médium não é vítima de absolutamente nada, mas sim responsável pela sua sintonia, responsável por alimentar dentro de si aquilo que ainda está em sintonia com os obsessores. Cabe ao médium escolher a quem ele irá dar ouvidos. Médiuns serão sempre muito atacados, principalmente aqueles que estão se dedicando e escolhendo evoluir, pois tudo se trata de uma escolha. Eles atacam na tentativa de interromper o salto evolutivo do médium e o fortalecimento da egrégora.
Mas isso não exime a responsabilidade do médium em se manter vigilante com seus próprios pensamentos e atitudes. Esses seres de baixa vibração fazem de tudo para colocá-los um contra os outros. E se faz necessário que o médium tenha discernimento de suas inspirações. Essa é a importância de todos vocês estarem em sintonia com a frequência da gratidão, do amor, darem importância ao senso de fraternidade, de união, e a tudo que está sendo construído e aprimorado. Meus irmãos, se mantenham em vigilância, não abram brechas. Os obsessores aguardam uma única oportunidade para acessar seu campo vibracional. E eles não desistem com facilidade, são teimosos e persistentes. Mas percebam que eles têm algo a nos ensinar. Deveriam aprender a ter a resistência, a persistência que eles possuem, a união, o trabalho em equipe. Eles se ajudam, um fortalece o outro, pois eles têm um objetivo em comum. Observem que vocês também podem e devem fazer o mesmo, porém, sob outra perspectiva. Os médiuns que trabalham para uma mesma finalidade, ou até mesmo pessoas em geral que possuem um mesmo objetivo, deveriam fazer o mesmo, se unir, um se preocupar com o outro, um auxiliar o outro, não levar o mal pela boca, até porque já é sabido que pessoas que praticam a maledicência e a intriga, a implicância e a inveja, abrem brechas a todo momento e eles entram, acessam facilmente os seus campos. Logo, esse médium vai levar esses obsessores para o trabalho mediúnico, vai levar para dentro de sua casa, e então começam as brigas, as discussões no lar, que afetam o emocional do médium. Então, meus irmãos, é estar em vigilância o tempo todo. Isso vale para qualquer pessoa, mas é potencializado nos médiums, pois esses acessam um campo maior de energia e conseguem dissipar ou emanar essa energia densa, também com mais amplitude. O equilíbrio dos médiums precisa ser constante. Trabalhar a constância, a disciplina, a persistência, não se submeter a essas influências de indução mental. Quando não conseguem atingi-los, os obsessores tentam atuar na mente de seus familiares ou de pessoas próximas, pois a intenção é causar discussões e inimizades, despertar a raiva, a ira, o ressentimento, a mágoa. O foco é tentar paralisar o trabalho que o médium vem desenvolvendo.
Neste momento, entra a disciplina mental, a persistência, o conhecimento e o controle emocional. E isso vai conectá-los aos mentores e mestres da luz. Também tentam atacar esta médium, mas ela não vai parar a obra. E não é uma afronta a ninguém, meus irmãos. Não se trata de atingir pessoas, mas sim do cumprimento de sua missão. É sobre ser instrumento. É sobre se colocar à disposição da espiritualidade, estar presente, é ser uno, é sobre a evolução contínua do seu espírito. Ao mesmo tempo, não podem se vitimizar. Precisam compreender que as pessoas não atingiram a maturidade espiritual, não despertaram ainda. Ainda estão dando voz às suas dores, às suas frustrações. E isso não é sobre nós, mentores e instrumentos. Isso diz respeito às dores emocionais e o ego que as pessoas carregam dentro de si. O que elas julgam diz respeito a elas. E não tem nada de errado nisso, pois cada um está no seu processo evolutivo e vão arcar com as consequências das suas escolhas. Por mais desafiador que possa ser, respeitem-nos. Aqueles que já adquiriram consciência, que já estão despertos, precisam desenvolver a paciência, a empatia e talvez um pouco mais de paciência. Não esqueçam que o ego destrói as pessoas. Essa frequência os conecta aos magos trevosos, aos quiumbas e aqueles que alimentam o ego, que se julgam superiores. Estão não somente em ressonância com esses seres, mas também entrelaçados num processo de obsessão simbiótica. Adoecendo os corpos sutis, adoecendo o seu espírito e o seu corpo físico. A qualidade de suas emoções e dos seus pensamentos são fatores determinantes para estabelecer conexões. Isso define as suas companhias espirituais. Então, meus irmãos, quem são os seus companheiros espirituais? Façamos uma simples e breve autoavaliação. Quais são os seus primeiros pensamentos ao acordar? Vocês iniciam o dia sendo gratos pela vida, pelas oportunidades de aprendizado diário? Sendo gratos pelo seu trabalho, vocês agradecem tudo o que possuem? Ou o seu foco é reclamar, onde acordam reclamando de tudo, desgostosos de tudo, reclamando que precisam acordar cedo para trabalhar, enquanto muitos gostariam de ter um trabalho?
Acordam emburrados, sem desejar ao menos um bom dia. Com certeza, essa pessoa estará vibrando na escassez, pois quem vibra na ingratidão sempre será escasso. Logo, vocês estarão em sintonia com espíritos que estão vibrando na mesma frequência. Se vocês acordarem sendo gratos pela oportunidade de viver, de trabalhar, de ter uma família, se acordarem abençoando a sua família, a sua vida, o seu dia, abençoando o dia das pessoas ao seu redor, desejando que seja um dia maravilhoso e repleto de bênçãos, estarão emanando amor e fé. Esses sentimentos, esse processo de positividade mental e espiritual é um ancoramento muito poderoso. Eleva a frequência e os permite acessar outros campos vibracionais muito elevados. Essa prática é uma blindagem para a alma. Pequenas mudanças diárias irão torná-los mais fortes, mais conscientes, espiritualmente independentes, e isso trará a maturidade que tanto necessitam. Mas é necessário que tenham disciplina e persistência. E assim vão praticando a autoproteção, dificultando os ataques espirituais. Meus irmãos, criem um hábito de bem dizer tudo e a todos. Isso modifica a vibração do ambiente e principalmente a sua. Sugiro que adotem essa prática também dentro do seu lar. Saibam que essa frequência pode ser medida antes e depois de praticar o bem dizer e o abençoar o lar. Podem medir hoje utilizando escalas e tabelas, uma ferramenta que todos podem ter acesso. Irão se surpreender com os resultados. Médiuns precisam se aprimorar, estudar, ler obras sobre o caminho que estão percorrendo. Precisam conhecer e aprender a lidar com suas próprias dores e frustrações. Isso faz parte da reforma íntima. É realmente um ato de reformar tudo o que está em desarmonia. Reformar para tornar ainda melhor seu corpo, sua mente e seu espírito. Se dediquem e alimentem seu espírito com informações benéficas. Saiam do influxo e entrem no fluxo energético positivo, abundante, e gradualmente vão observar os efeitos positivos em suas vidas e na vida das pessoas ao seu redor. E isso faz parte da função que estão desempenhando na Terra. É sobre servir, ser útil à espiritualidade. Buscar o aprimoramento contínuo
desenvolvendo assim o equilíbrio nos diversos aspectos da vida. O processo de despertar é extremamente importante, pois o desperto tem a percepção da obsessão. Aquele que não está desperto não percebe que está sendo obsediado e nem que está num processo de obsessão por simbiose. Neste processo simbiótico, existe um vínculo, uma certa interação, influência e dependência emocional entre obsessor e obsediado. Ambos acreditam estar tirando proveito de uma situação onde o obsessor tem suas necessidades e seus desejos atendidos, seja através de vícios, dos pensamentos sem vigilância, pensamentos negativos, impulsos, ou até mesmo da fascinação que a pessoa está. E o obsediado entra nesta frequência e passa a se integrar cada vez mais. Perde o domínio de suas próprias ações, perde a noção da rispidez das palavras que profere, ou até mesmo da falsidade e da maledicência de suas palavras. Porque já não tem controle sobre seus desejos e intenções, mas acredita ter, acredita estar no controle, orgulhoso e vaidoso, passa então a alimentar o ego. Logo, ele ganha força, causando no obsediado uma falsa sensação de poder e de prazer. Neste momento, tudo ganha outro sabor. A bebida mais atraente, os vícios mais prazerosos, levar a discórdia através da palavra se torna irresistível. E neste momento, vocês estarão tomados pela maledicência. Reflitam. Reflitam com este ancião. Pensem se esta pessoa estiver atuando como um médium, o que ele estará doando? Que serviço estará prestando? Estará irradiando luz ou contaminando outras pessoas? Meus irmãos, o desenvolvimento pessoal, espiritual e até mesmo mediúnico começa na reforma íntima. Sem essa autoanálise, essa autopercepção, não é possível prestar atendimento algum. Neste caso, quem precisa de atendimento são vocês. Sejam responsáveis e maduros. Se não fizerem por vocês, façam pelo outro. Não sejam egoístas nem irresponsáveis. Cada um vai passar pelo processo de despertar espiritual. Faça a sua parte e se responsabilize pelo seu processo. E respeite o processo do outro. Lembrem-se, cada um possui as próprias dívidas, karmas e dharmas. Aquele que se enxerga sempre no papel da vítima, aquele que se julga vítima, emana uma vibração que deixa os obsessores em êxtase.
O obsediado, por sua vez, aprecia a sensação de ser vítima, estabelecendo uma relação de dependência mútua. O obsessor, neste caso, pode ser encarnado ou desencarnado, onde se nutre do vitimismo do outro, onde frequências estão em perfeita sintonia. E de vez em quando recebe influência dos bolsões de espíritos sofredores, vítimas. E na maior parte dos casos, o obsediado é acometido pela depressão, crises de ansiedade, pânico, angústia. Por que recebem a influência desqualificada dos bolsões? A resposta é simples. Estão em sintonia com eles. Vocês são como um imã. Se não querem mais receber essas influências, então controlem-se. Tenham domínio sobre sua mente. Abra mão da mentalidade vazia, da imaturidade espiritual. Mude sua mente, pois toda mudança começa nela. O maior desafio é entre vocês e suas próprias mentes. Ouçam as palavras deste ancião mais de uma vez, para que possam compreender, assimilar, receber e internalizar o frequenciamento de luz que a egrégora está enviando a vocês. Evoluam, cresçam, tirem o véu dos seus olhos e de suas almas, busquem a luz, iluminem tudo aquilo que está enraizado em vocês e nos seus corações, libertem-se e transcendam. Eu sou o Anton, o ancião, a serviço da luz e da verdade. Graças a Deus.